Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sermão em Provérbios. Você que nos acompanha desde o começo, nós temos estudado cada semana um capítulo do livro de Provérbios, ok? Você pode, se você se interessa em conhecer mais sobre esse estudo, você pode se inscrever no meu canal do YouTube, ok? Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, aqui embaixo deve ter uma barra vermelha escrita inscreva-se, ou então no cantinho direito da sua tela, né, um dedinho, você clica nesse dedinho, você vai para o meu canal do YouTube, lá você pode se inscrever, né, conhecer todos os sermões que nós já gravamos em Provérbios, né? Você pode também conhecer várias meditações bíblicas, nós temos ali mais de 100 meditações bíblicas curtas, de 1 a 3 minutos, onde você pode fortalecer a sua alma na palavra do Senhor, fortalecer o seu coração, a sua esperança, a sua fé em Cristo Jesus, tá bem? Então eu te desafio, se inscreva no meu canal. Se você não está assistindo esse vídeo no YouTube, você pode procurar pelo link em youtube.com/PR Rodrigo Patente Alves, tá bem? E aí lá você vai conhecer todo o nosso trabalho que é feito para a glória de Deus, para que as pessoas conheçam a palavra de Deus, para que as pessoas conheçam a Deus e para que as pessoas sirvam a Deus melhor, ok? Hoje, nosso capítulo é o capítulo 18. Então eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo, em Provérbios, capítulo 18. Eu vou fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Com a maldade vem também o desprezo, com a desonra vem a vergonha. As palavras de uma pessoa são águas profundas, e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom ser parcial com os ímpios, para torcer o direito contra os justos. Os lábios do tolo entram na discussão, e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Verso 10. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Os bens do rico são a sua cidade fortificada, e segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como trancas das portas de um castelo. Versículo 20: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os seus lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Quem acha uma esposa acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. Quem que tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. Nesse momento eu gostaria também de convidar vocês a fecharem seus olhos comigo para pedirmos a Deus que Ele nos ajude na compreensão desse texto. Querido Deus, te agradeço por mais um momento em que nos colocamos diante da sua palavra, Deus. Obrigado por esse livro maravilhoso que temos estudado, como o Senhor tem falado aos nossos corações, como o Senhor tem nos ensinado grandes coisas através de Provérbios. Meu pedido, Deus, é que esse capítulo 18 possa fazer diferença em nossas vidas. Ó Deus, que o Teu Espírito possa
usar da sua palavra em nossa vida e trazer as mudanças, as transformações que nós necessitamos, Pai, que nós carecemos. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Continuando o nosso estudo de Provérbios, nós precisamos aqui dar uma pausa e fazer uma recapitulação com vocês, tá bem? Dos capítulos 1 a 9, nós estudamos os discursos da sabedoria. É como se a própria sabedoria tivesse se colocando como a primeira pessoa e falando diretamente com os ouvintes ou com os leitores, né? Dos capítulos 10 até 22, nós não temos uma sequência única por capítulo e nem uma sequência única em todo esse trecho. O que nós temos aqui nesses 13 capítulos são máximas e provérbios não lineares, não temáticos, né, não divididos por assunto, mas eles são misturados, eles têm temas diversos, né, e o que prevalece aqui não é o assunto. O que prevalece aqui é a forma. Esses capítulos eles são escritos num formato de paralelismo. O estilo literário, um estilo de escrever muito comum da literatura judaica. Dos capítulos 10 a 15, nós temos o paralelismo contrastante. Eu já disse isso em outros capítulos, que o que prevalece nesses capítulos 10 a 15 é que na primeira frase nós temos uma frase, e na frase abaixo nós temos uma frase contrária à primeira, que diverge, né, que distingue, que modifica o sentido da primeira. E o que nós temos aqui nos capítulos 16 a 22, onde nós estamos nesse exato momento, o que prevalece é o paralelismo semelhante. É quando a segunda frase ela concorda com a primeira, ela apoia a ideia da primeira. Né? Então, só para que você possa ter a noção daquilo que nós temos estudado no decorrer de todos esses 17 capítulos anteriores, tá bem? Então, nesse capítulo, nós teremos alguns grupos de versículos que falarão de um mesmo assunto. Então, nós temos o versículo 1, 2, 3, os versículos 1, 2, 3, 5, 9, 12 e 19. Todos estes 7 versículos, eles vão tratar do homem tolo e da sua relação com a sabedoria. Tá bem? No verso de número 1, nós temos: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O homem solitário aqui não é necessariamente aquele homem que mora sozinho, né? Mas ele está dizendo aquele que se isola. Né? Aqui, o Salomão está tratando de alguém que é rebelde, de alguém que é egoísta, de alguém que é orgulhoso, do homem tolo. E esse texto diz que este homem ele busca o seu próprio interesse. Por isso ele é um homem egoísta, por isso ele é um homem individualista, ele é um homem rebelde, ele é um homem orgulhoso. E diz a sequência do versículo que ele se opõe à verdadeira sabedoria, ele rejeita a verdadeira sabedoria. Ele prefere as suas próprias ideias, as suas próprias convicções do que a verdadeira sabedoria. Ele rejeita a palavra de Deus, ele rejeita o conhecimento, ele rejeita o discernimento, o ensino, o juízo. Ele se considera mais ou melhor do que outros, do que aqueles que trazem a verdadeira sabedoria para ele. Então eu te pergunto, você rejeita a sabedoria? Você rejeita a palavra de Deus? Quando alguém senta para conversar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia com você, você casca fora, você disfarça e sai, você rejeita a verdadeira sabedoria, a palavra de Deus cansa os seus ouvidos, você tem a mente fechada para a palavra de Deus, você tem o coração rebelde, você pensa que só as suas ideias é que são as melhores, é que são as verdadeiras, você considera que a palavra de Deus é ultrapassada, que ela está cheia de erros, de equívocos. Portanto, eu quero te chamar a prestar atenção neste homem tolo, neste homem rebelde, e a não viver como este homem. Eu quero te chamar a viver diferente, a viver na sabedoria, a dar ouvidos à palavra de Deus, a não rejeitar a palavra de Deus. Tá bem? O verso número 2, ele vai dizer: o tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. O tolo, ele odeia, ele abomina.
Ele não tem prazer no entendimento, na sabedoria, na verdade. Ele não se deleita com a palavra do Senhor. Ele ama colocar para fora aquilo que está no seu coração, os seus pensamentos, as suas ideias, as suas convicções. Ele tem a mente fechada para as coisas de Deus, mas ele tem a boca aberta para as suas próprias convicções. Ele se desboca em colocar para as pessoas as suas ideias fúteis, as suas ideias tolas. Então eu pergunto também a você, você tem prazer na palavra de Deus? Você se deleita com a palavra de Deus? Ou você gosta mesmo é de falar do que está no seu coração? Você gosta mesmo é de partilhar seus sentimentos, suas convicções pessoais? Você tem prazer como tolo em externar o que está no seu interior? Ou você ama a palavra de Deus? Você se deleita com ela? Deleite-se com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Memorize, cante a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Viva, encha sua mente e seu coração com a palavra de Deus. Não deixe na sua mente, nos seus pensamentos, espaços para que o diabo possa semear coisas erradas. Não, encha o seu pensamento, seu coração com a palavra de Deus. O verso de número 3 afirma que com a maldade vem também o desprezo, com a desonra vem a vergonha. Nós temos aqui o pecado e seus companheiros de viagem. O pecado nunca viaja sozinho, você sabia disso? Ele sempre viaja em turmas, ele sempre faz uma excursão. Diz aqui que a perversidade ou a impiedade ou a maldade, ela vem acompanhada do desprezo, da ignomínia ou da desonra, bem como da vergonha. Esses são alguns dos companheiros de viagem do pecado, da maldade, da impiedade, o desprezo, a ignomínia, a desonra, a vergonha. Com estes é que o pecado caminha, com estes é que ele passeia, é que ele anda. É interessante notar, meus queridos, que a vergonha ela já estava presente no primeiro pecado, lá em Gênesis, capítulo 3, o verso de número 7. Ele vai nos dizer, então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Diz a palavra de Deus que eles costuraram folhas de figueira para tampar a sua nudez. A palavra de Deus nos ensina que a vergonha estava presente lá no primeiro pecado, lá no Éden. E também é interessante notar que no juízo final, eu quero citar Daniel capítulo 12, verso 2, no juízo final a vergonha também estará presente. Daniel 12, verso 2 vai dizer: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Então a vergonha também estará presente no dia do juízo, no dia da ressurreição. Meus queridos, essas são características presentes na vida do homem perverso, na vida do homem tolo, na vida do homem insensato. Homens que andam com Deus, homens que se chamam de crentes, de cristãos, precisam andar de forma diferente. Precisam viver não na maldade, na impiedade, na vergonha, na ignomínia, na desonra, no desprezo, mas precisam viver na santidade. Precisam viver no amor, no perdão, na misericórdia, na bondade. Por isso eu quero te chamar a rejeite o pecado em sua vida. Peça a Deus ajuda para vencer os pecados contra os quais você luta diariamente. Talvez você tenha problema com a mentira, com os olhos, com a língua, com seus pensamentos, com seu coração. Peça a Deus que ajude a vencer. Peça ao Senhor que te ajude a viver uma vida pura para a glória e honra dEle. O verso de número 5 vai dizer que o favoritismo é uma prática maligna. Provérbios 18:5 diz o seguinte: não é bom ser parcial com os ímpios,
para torcer o direito contra os justos. Não é bom ser parcial a favor dos ímpios e contra os homens justos. Deus odeia, Deus abomina os homens perversos. Deus odeia a perversão moral, do julgamento, do juízo. Aqueles que chamam bem o mal e chamam mal o bem. Deus condena. Veja comigo, aqui mesmo livro de Provérbios, capítulo 28, o verso de número 21. Vai dizer o seguinte, Provérbios 28, 21. Parcialidade não é bom, porque uma pessoa é capaz de transgredir até por um bocado de pão. Parcialidade não é bom. O homem é tão corrupto, o homem é tão corruptível, que até por um pouquinho de pão, por um pedaço de pão, por uma mordida, ele pode transgredir, ele pode se corromper. Se você é uma pessoa, um homem, uma mulher que tem responsabilidade sobre outros, eu quero te chamar a agir com imparcialidade, agir com retidão, agir com justiça. Não defender os seus interesses e os interesses de seus familiares ou de seus amigos de forma injusta, de forma incorreta. Não favorecer pessoas em detrimento de outras, mas agir de maneira idônea, de maneira justa, de maneira igualitária, no sentido de praticar a justiça para com as pessoas. Porque Deus odeia aqueles que têm práticas desonestas, que chamam o bem por mal e o mal por bem. Portanto, viva de maneira justa, viva de maneira digna, porque Deus há de condenar aqueles que fazem o contrário. O versículo 9 vai nos ensinar sobre a preguiça e seus familiares, a preguiça e seus parentes. Presta atenção na leitura. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Ser negligente no trabalho é o mesmo que ser preguiçoso, é deixar de fazer aquilo que você deveria fazer, que você sabe que deve fazer. Essa é uma pessoa desmazelada, relaxada com o seu trabalho. Uma pessoa descuidada, uma pessoa irresponsável, uma pessoa medíocre. Mediocridade é quando você não completa o que faz. É quando você chega até o meio e para, né? Então, essas são características irmãs da preguiça, não é? A negligência, o descuido, a irresponsabilidade, a mediocridade. E aí o versículo diz que o negligente no trabalho é irmão do desperdiçador, do destruidor, daquele que joga fora as oportunidades e as bênçãos de Deus. Um homem sábio é diferente. Um homem sábio não é negligente, mas ele é diligente. Ele faz o que sabe que precisa fazer. Ele corre atrás, ele se dedica, ele se esforça para cumprir aquilo que é o seu dever cumprir. Ele é atencioso, ele é cuidadoso, ele é responsável, ele é ajuizado. Portanto, seja uma pessoa assim, responsável, uma pessoa diligente e não negligente, uma pessoa dedicada e não preguiçosa, porque Deus rejeita a preguiça, Deus rejeita os preguiçosos, ok? O versículo de número 12 vai falar sobre o tolo e o seu orgulho. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. O orgulhoso tem um pé na cova e outro na casca de banana. Eu ouvi essa ilustração, achei muito curiosa. Mas o homem tolo, o homem insensato, por sua própria culpa, ele tem um pé na cova, ou seja, ele está próximo à morte, próximo à ruína. E o outro pé na casca de banana, ele está perto de escorregar, de cair, de se machucar, por causa das suas escolhas. Ele está pronto para cair. Veja comigo, capítulo 16, verso de número 18, que vai dizer assim: antes da ruína,
vem a soberba, o orgulho, não é? E o espírito orgulhoso precede a queda. Então, aquele que é orgulhoso, ele tem um pé na cova. Ele está pronto a se arruinar, a se destruir, a ser ferido, a ser destruído, a ser acabado por conta de suas escolhas. E também ele está perto do tombo, do escorrego. Ele está perto de se ferir por causa de seu próprio orgulho. O crente não pode ser orgulhoso. O homem que se diz servo de Deus precisa ser humilde. Precisa ser humilde. Tiago diz em seu livro, capítulo 4, o verso número 10, ele vai dizer: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Humilhai-vos na presença de Deus, e Ele vos exaltará. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa. Aqueles que se humilhem na presença do Senhor serão exaltados, serão honrados. Mas aqueles que se orgulham, esses cairão em ruína, em desgraça, na destruição. Ok? O versículo de número 19 vai nos falar que o tolo tem um coração duro, resistente. Veja comigo, 18 e 19. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. Um irmão ferido, um irmão ofendido, resiste mais que uma fortaleza. Ele guarda rancor, ele tem amargura, ele tem ressentimento em seu coração. Ele cultiva sentimentos e pensamentos que prejudicam a ele mesmo. Você tem esse tipo de sentimento? Você está passando por isso nesse momento? Você está guardando rancor de alguém que te ofendeu, que te feriu, que falou de você ou contra você, ou na sua presença? Isso só prejudica você mesmo. Esse seu sentimento, essa sua amargura só prejudica você mesmo, a você mesma. Essa pessoa foi ofendida e não soube lidar com isso. Meus queridos, vivemos nesse mundo onde nós ofendemos e somos ofendidos. Precisamos aprender a lidar com isso. O Senhor Jesus nos disse para que perdoássemos as ofensas. Essa é a forma de lidar com as ofensas. Precisamos olhar para a cruz, olhar para o que Jesus fez por nós, por tanta coisa que nós fazemos de errado e ainda faremos. E o Senhor Jesus nos perdoou. A nossa dívida é gigantesca, impagável. E Ele decidiu pagar a nossa dívida. Por que então havemos de cobrar uma dívida tão pequena daqueles que nos ofendem? Precisamos pensar nisso, meditar sobre essa verdade. Precisamos aprender a perdoar. Como está seu coração? Seu coração está duro, seco, resistente como um castelo, como uma fortaleza? Entregue ao Senhor tudo que você não consegue carregar. Todo esse peso, deixe na presença do Senhor, meu querido. Confesse seu pecado. Diga para o Senhor: Senhor, eu fui ofendido, sim. Eu fui ferido, pecaram contra mim. Mas não consigo perdoar esse pecado, meu Deus. Me ajude a me ver livre, Pai, desse fardo que me desanima, que me cansa, que me frustra, que me deixa tão frio, Pai. Confesse ao Senhor e Ele te perdoará. E Ele te ajudará a vencer essa dificuldade que você tem. Ok? Bem, nós temos agora um segundo bloco de versículos que vai tratar de outro assunto. Ok? Os versículos 6, 7, 8, 13, 17, 20, 21 e 23. Eles falarão do homem tolo e de suas palavras. Verso 6 diz o seguinte: os lábios do tolo entram na discussão e a sua boca clama por açoites. Os lábios do tolo entram na discussão. Os lábios do homem insensato estão sempre no centro da discussão. Já parou para notar isso?
Os lábios, as palavras do homem insensato estão sempre no centro das discussões. Veja comigo o capítulo 20, verso de número 3. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. E eu quero te perguntar, você está sempre envolvido em conflitos, em discussões? Você está sempre discutindo com alguém sobre algum assunto? Veja bem, meu querido, esse versículo está dizendo que os lábios do insensato, do homem tolo, estão no centro das discussões. O que a Bíblia está dizendo é que se os seus lábios estão no centro das discussões, é porque você tem vivido de forma tola. Você tem sido uma pessoa insensata. Portanto, cuide de suas palavras. Não entre em toda e qualquer discussão. Não entre em discussão de maneira desnecessária. Interessante que se você volta para o 18, verso 6, diz que a sua boca clama por açoites. O que ele fala é como se fosse um pedido. Olha, pode bater. Bate, que eu mereço. Bate que eu mereço. É isso que a vida do insensato, a vida do tolo. A sua boca, ela clama por castigo. O verso número 7 vai nos ensinar que os lábios do insensato são a causa do seu castigo, dando seguimento a esse pensamento que eu acabei de dizer. Verso 7, a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. A sua boca é a sua própria destruição, são como uma armadilha para a sua alma. É como um peixe que morre pela boca. Morre, o insensato morre por causa de suas palavras, ele é pego. Os seus lábios são uma armadilha, não para outros, mas para ele mesmo. O crente deve usar seus lábios com sabedoria, não com insensatez, não com tolices. Deve fugir de contendas, deve fugir de discussões, deve usar seus lábios para promover a paz, para ser um pacificador. Não alguém que entra em conflitos, em discussões tolas. Os seus lábios devem abençoar pessoas e não condenar, e não julgar, não criticar, não debater desnecessariamente. É verdade, irmãos, que às vezes precisamos defender o nome de Cristo, a palavra de Deus, mas precisamos pensar bem, precisamos avaliar bem antes de abrir nossos lábios, se realmente vale a pena falar o que pretendemos falar, tá bem? O verso de número 8 vai nos ensinar que os lábios do tolo são lábios bajuladores. A palavra de Deus diz, as palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. São doces bocados, são engolidos de maneira gulosa. Parecem bons, mas no final são venenosos, porque os lábios são de um homem difamador. Diz aí a palavra de Deus, as palavras do difamador. Parece ser uma pessoa boa, parece ser o seu melhor amigo, mas na verdade ele está falando de você. E essa pessoa é uma pessoa falsa, é uma pessoa hipócrita, é uma pessoa bajuladora, porque aparenta ser algo que realmente ela não é, não é? E eu te pergunto, você vive como um difamador, bajulador? Você é alguém que fala das pessoas nas costas desta pessoa, mas diante dela a elogia, né, a bajula? Ou você realmente, quando precisa falar com alguém, você vai diretamente a essa pessoa e senta com ela e conversa com ela com sabedoria? O verso de número 13 vai nos ensinar que o tolo tira conclusões precipitadas. Verso 13, responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Responder antes de ouvir é estultícia, é loucura. O tolo, ele tira conclusões precipitadas, ele responde antes da pessoa terminar de falar.
ele não escuta o que a pessoa tem a dizer, ele fala, ele atravessa a fala da outra pessoa. Isso é uma loucura. Isso é motivo de vergonha, porque às vezes a pessoa está falando bem dele, está elogiando e ele está achando que essa pessoa está criticando, que essa pessoa está criticando a sua vida, as suas atitudes. Na verdade, ele está sendo elogiado e não criticado. Portanto, meu querido, ouça tudo antes de retrucar, antes de fazer uma réplica, antes de discutir, de debater com alguém. Ouça o que a pessoa tem a dizer, reflita com cuidado, não seja precipitado em suas palavras, porque o precipitado, ele vai de mal a pior, não é? Ele passa vergonha, ele é um homem louco, um homem tolo. O verso de número 17, ele vai nos ensinar que o tolo é posto à prova e é condenado. Verso 17, o primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. A princípio, o tolo parece justo, mas não passa no teste, no exame, no crivo. Não é? Diz o versículo 17, o primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, parece estar correto, até que vem um outro e coloca outros argumentos. E aí você percebe que o que o primeiro disse não foi totalmente verdade. Portanto, ouça todos os lados de uma história antes de tomar algum tipo de partido. Não é verdade? A gente toma partido logo que o primeiro começa a falar alguma coisa, fala, nossa, mas o fulano fez isso mesmo. Não, aí você diz, né, mas quem me contou foi o ciclano não mentiria para mim, não é? Ele fala só a verdade, e você não dá a oportunidade para que o outro se defenda, você logo condena, logo critica. O tolo, ele é posto à prova, e ele falha, ele cai. Portanto, meu querido, ouça todos os lados cuidadosamente, antes de tomar algum tipo de partido. O verso número 20 vai dizer que as suas palavras o apanharão. Em algum momento elas te apanharão. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. Palavras certas trazem recompensas boas, palavras equivocadas trazem recompensas ruins. As suas palavras, elas vão te alimentar de uma forma ou de outra. Elas vão te abençoar ou elas vão trazer maldição, elas vão trazer consequências ruins sobre a sua vida. Veja comigo o capítulo 13, os versos 2 e 3. Dizem assim: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Portanto, esse versículo nos ensina que as suas palavras o apanharão. O homem se alimenta daquilo que fala, ou seja, aquilo que ele fala traz consequências sobre a sua vida. Veja comigo o verso 21, que dá sequência nisso, que fala do poder das palavras. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou quem bem a utiliza, come do seu fruto. Prepare-se. Prepare-se para lidar com as consequências daquilo que você diz. Porque o texto diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Essas consequências, elas podem ser graves ou podem ser simples. Mas aquilo que você faz, aquilo que você diz, melhor dizendo, aquilo que você fala, traz consequências para a sua vida. Faça bom uso da sua língua. Você quer colher bons frutos? Você quer colher vida? Você quer colher bênçãos? Você quer colher amigos? Você quer colher irmãos? Você quer colher uma vida que agrada a Deus? Faça bom uso de suas palavras. Faça bom uso da sua língua. O verso 23 vai nos falar de duras realidades. Diz assim a palavra de Deus: o pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza.
Essas são duras realidades, não é? O rico e o pobre são diferentes até na forma de falar, não é verdade? O rico fala com dureza. Por quê? Porque ele pensa que não precisa de ninguém, né? Talvez em algum momento da vida dele ele sobreviva sem a ajuda de outros, não é? Então ele fala com dureza. O pobre não, ele fala com súplicas, porque ele está sempre pedindo ajuda, ele está sempre precisando de auxílio e ele fala com súplicas. Essa é uma realidade cruel, não é? É uma realidade cruel que a Bíblia aqui relata. Tratemos agora de um terceiro tópico, que diz: onde está a confiança do homem? Onde o homem coloca a sua confiança? Nós vamos ler os versículos 10 e 11. Esses dois versículos falam desse tópico, tá bem? O verso 10 vai dizer: Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor. O justo confia no Senhor. Ele é o seu escudo. O Senhor é a sua torre forte, Ele é a sua fortaleza, é a sua proteção, é a sua segurança. Em Deus ele se refugia. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. O Senhor é a sua confiança. O Senhor é a sua sustentação. Veja comigo, capítulo 29, verso 25. Que diz: quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. O que confia no Senhor está seguro. E ainda o Salmo 71, verso de número 5, que diz: pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Portanto, o justo confia no Senhor. A confiança do homem justo está no Senhor. Mas o versículo 11 vai falar da confiança do homem rico. Voltando para Provérbios 18, verso 11. Os bens do rico são a sua cidade fortificada. E segundo imagina, uma alta muralha. Ele pensa que os seus bens hão de protegê-lo, hão de trazer segurança e proteção para ele. Este homem se refugia em seus bens materiais, em suas posses. Para ele, o dinheiro o afasta de todos os perigos. Mas eu pergunto para você que está me ouvindo hoje: onde está a sua segurança? Onde está a sua confiança? Em seus bens materiais? Em seu sistema de alarme, de monitoramento, de segurança? Irmãos, eu nem estou condenando isso, né? Eu estou dizendo que se a sua confiança está nesses dispositivos, se você só tem paz no seu coração, se tem esses dispositivos na sua casa, você está errado, né? Você precisa confiar no Senhor. É claro que Deus também nos deu responsabilidades. E talvez, né, seja prudente em determinado local o fazer uso de proteção, não é? Na história da Bíblia, nós vemos que o povo de Deus, ele se colocou, quando na época de Esdras e de Neemias, na reconstrução das muralhas de Jerusalém, ele se colocava de guarda, dia e noite, para se proteger dos inimigos, não é? Então nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar, né, e sustentar a nossa casa, porque o pão não vai cair do céu para a gente. O pão cai na nossa mesa à medida que nós trabalhamos e Deus nos supre desta maneira. Esse é o meio natural de Deus suprir, não é? Por isso não estou condenando, mas eu estou dizendo que a sua confiança, a sua paz, a sua segurança precisa estar no Senhor. Precisa estar no Senhor. Torre forte é o nome do Senhor. Então, meu querido, descanse seu coração no Senhor. Confie no Senhor. Faça o que for preciso ser feito, mas dependendo do Senhor, confiando no Senhor. Tá bem?
Nós entramos agora no quarto bloco de versículos que eu chamei de as bênçãos do Senhor. O número 22 vai dizer que a esposa é uma bênção do Senhor. O verso vai dizer que a esposa é uma bênção do Senhor. Quem acha uma esposa acha o bem e recebeu uma bênção do Senhor. A esposa é um tesouro de Deus aos homens. Veja comigo o capítulo 19, o verso 14, que diz: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A esposa sensata vem do Senhor. Portanto, irmãos, vocês que são casados, seja grato ao Senhor por suas esposas, porque são bênçãos do Senhor para você. São bênçãos do Senhor. Agora, cultive também um relacionamento saudável com ela, porque é sua responsabilidade como marido liderar a sua esposa espiritualmente, ser um modelo a ser seguido para ela de amor, de paz, de sabedoria, de santidade, né, de serviço. Seja um bom exemplo para ela. Coloque o Senhor no centro do seu lar. Faça do seu casamento um casamento a três, onde o Senhor está presente entre vocês. Ok? Verso número 24 vai dizer que amigos são bênçãos de Deus. Último versículo deste capítulo. Quem tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. Fazer amigos indiscriminadamente pode ser prejudicial, né? Quem tem muitos amigos sai perdendo, ou outra tradução diz, quem tem muitos amigos pode cair em desgraça. Como assim, Rodrigo? Ele está dizendo de realmente fazer amigos indiscriminadamente, sem critério algum, não é? Nós precisamos de amigos, mas precisamos fazer bons amigos, não qualquer amigo. Aqui a Bíblia diz que há amigo mais chegado do que um irmão. Há amigos verdadeiros, amigos que são presentes, mais presentes até que nossos irmãos de sangue muitas vezes. Amigos que pagam um preço por você, para te auxiliar, para te ajudar. Portanto, seja grato a Deus pelos amigos que Deus te deu. Cultive amizade. Sirva pessoas ao seu redor. Esteja pronto a ajudar. Esteja pronto a auxiliar. Esteja pronto a pagar um preço para ser amigo de alguém. Às vezes reclamamos que nós não temos amigos, mas muitas vezes nós não somos amigos das pessoas. Nós não servimos o próximo. Tá bem? O verso 14 vai falar da mola principal. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração firme, o espírito firme, é uma bênção de Deus. O homem que tem o lado emocional firme, né, que tem o seu lado emocional amadurecido, tem uma bênção de Deus, recebe uma bênção de Deus. Todos somos pessoas emotivas, alguns mais, outros menos, mas todos temos emoções. Alguns revelam essa emoção de forma mais clara e outros escondem essa emoção. A maneira como nós reagimos às circunstâncias fazem diferença em nossa vida. A maneira como nós reagimos às calamidades, aos desastres, às dificuldades, fazem toda a diferença em nossa vida. O versículo 14, ele disse, o espírito firme sustenta o homem na sua doença. Em momentos de doença, aquele que tem um espírito firme, aquele que tem confiança, aquele que tem esperança, aquele que tem perseverança, consegue atravessar melhor por essa situação. Mas aquele que não tem esse espírito firme, aquele que tem o espírito abatido, desanimado, desencorajado, quem o pode suportar? São as pessoas que morrem mais fácil. São as pessoas que são desanimadas, que desistiram de lutar, que desistiram de se esforçar. Né? Deus, de alguma maneira que a gente não compreende, Ele fez a nossa vida assim, né? Com esse lado emocional firme, que sustenta a pessoa nos dias difíceis. Ok? Então reaja com confiança,
Reaja com bom ânimo. Veja também comigo, capítulo 15, verso 13, que diz: o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Veja bem, o coração alegre aformoseia, embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Não deixe seu coração ficar triste. Peça ao Senhor que alegre o seu coração, mesmo com a dor, mesmo com a doença, mesmo com a tragédia. Peça ao Senhor que conforte o seu coração, que revigore o seu ânimo, o seu espírito, o seu lado emocional. Tá bem? E chegamos, portanto, ao nosso último bloco de versículos, tá? Que eu chamei de o sábio e sua relação com a sabedoria. Versos 4, 15, 16 e 18. O verso 4 vai falar sobre o rio caudaloso da sabedoria. 18:4. As palavras de uma pessoa são águas profundas, e a fonte da sabedoria é um ribeiro transbordante. As palavras do homem são águas profundas. Se a gente considerar o capítulo 20, o verso 5, eu vou ler para vocês, diz assim: os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Então aqui no 25 está falando que águas profundas são coisas misteriosas, são coisas ocultas, escondidas. Então se o versículo 4 do capítulo 18 está dizendo a mesma coisa, então nós temos aqui que as palavras dos homens, elas são misteriosas, elas são desconhecidas, não é? Mas a fonte da sabedoria é como ribeiros transbordantes. Então, a fonte da sabedoria é Deus. A fonte da sabedoria é a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus, é o temor de Deus. Então, essa fonte é como ribeiros transbordantes, traz vida onde quer que passa, né? Traz saúde, as plantas florescem, dão frutos, vicejam. Então, a fonte da sabedoria, que é a palavra de Deus, produz a vida que nós precisamos. É o rio caudaloso da sabedoria de Deus. O verso de número 15 vai falar de uma mente cheia de apetite. O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. O coração, os olhos, os ouvidos do sábio, ele tem uma mente cheia de apetite. O sábio não se contenta com aquilo que ele já aprendeu. Ele não se gaba do seu conhecimento, porque ele sabe que ele tem muito mais a aprender. Ele tem um coração disposto a aprender de Deus. Veja comigo, capítulo 15, verso 14. Diz assim: o coração sábio busca o conhecimento. O coração sábio tem predisposição para buscar a sabedoria e o conhecimento de Deus. Você tem essa predisposição? Você tem essa motivação para sentar e estudar a Bíblia? Para ouvir um sermão expositivo de 50 minutos, 1h10? Você tem ânimo para ler livros de teologia? Para ler livros bíblicos? Para memorizar a palavra de Deus? Você tem predisposição? Um homem sábio tem. Um homem sábio tem uma mente cheia de apetite. Olha, não justifique sua preguiça espiritual por causa da sua idade, das suas atividades. Todos temos oportunidades. Faça bom uso delas, ok? O verso 16 vai falar sobre presentes que abrem portas. 18:16 diz assim: um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. Veja bem, a palavra aqui para presente não é a mesma palavra usada em Provérbios para suborno. Então é possível que aqui Salomão esteja falando de outro assunto, não é? O homem sábio, ele usa seus recursos com sabedoria, né? Com amor, aplacando a animosidade e a ira, trazendo e fortalecendo amizades, fazendo bons relacionamentos. E muitas vezes ele faz uso
de presentes, de agrados, não é? Talvez não com intenções malignas, com boas intenções. Jacó, quando voltava para casa, ele soube que Esaú vinha a seu encontro com uma multidão de pessoas. E ele teve medo, porque ele enganou seu irmão, não é? Ele teve medo, achou que Esaú estava vindo para acabar com ele. E ele preparou uma história onde ele colocou vários servos levando presentes para Esaú, para que no pensamento dele aquilo pudesse aplacar a ira de Esaú. O verso 18 vai dizer que decisões justas promovem a paz. 18:18. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. Bem, lançar sortes era uma forma justa, né, e pacífica de se resolver conflitos na antiguidade. Era até considerada uma forma de Deus revelar a sua vontade. Então aqui o versículo ele vai tratar de conflitos entre homens poderosos, né? E o que o versículo ensina que para que esses conflitos sejam dissolvidos, resolvidos, é preciso que se tome decisões justas, íntegras, para que a paz seja estabelecida. Então eu quero desafiar você. Procure meios pacíficos, procure meios justos, dignos, honestos para estabelecer a paz. Procure conciliar pessoas, procure pacificar situações de guerra, seja de conflitos em relacionamentos, dentro da família, na igreja, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Seja um homem e uma mulher de Deus que é pacificador, pacificadora, que ama, que promove a paz. Tá bem? Então, meus queridos, estamos encerrados mais um capítulo em Provérbios. Eu gostaria de orar mais uma vez com vocês, agradecendo. Obrigado, querido Deus, por mais um tempo de meditação na sua palavra. Usa o que aprendemos hoje na vida de cada um de nós, Pai, para trazer o crescimento que a gente precisa para que sejamos pessoas sábias, pessoas justas, pessoas que amam o Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, pessoal, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, que você acha que precisa ouvir, o que você ouviu até aqui, tá bem? Um grande abraço e até a próxima.